E aí, meu irmão, minha irmã, faz assim com o dedinho, ó. Mais um dia, mais uma oportunidade Deus te deu. Não me importa o dia que você tá vendo isso, não me importa o horário que você tá vendo isso. Eu nunca vou deixar de falar essa frase inicial porque é difícil às vezes a gente entender. Eu lembro a primeira vez que eu conversei com um ateu aqui em Portugal. E ele foi falar de fé comigo e eu falei com ele, mano, mas você tem mais fé que muito cristão. Aí ele ficou meio assim, né? Aí eu falei com ele assim, à noite, todo dia antes de você dormir, você não coloca um despertador para acordar? Coloco. Então quem falou que você vai acordar no outro dia? Você tem muita fé. Você coloca como se você fosse acordar com a convicção. A fé é a firme certeza das coisas que não se vê. E o cara coloca o despertador para acordar às 6 da manhã, 7 da manhã, sabendo que vai acordar, só que na verdade não sabe. De bilhões de pessoas da Terra, mais de 60% das mortes que acontecem no mundo hoje acontece enquanto a pessoa dorme. Ela deita para dormir e não acorda no outro dia. Então, se você tá me ouvindo e me vendo, é porque você acordou. Se você acordou, é porque Deus tem um plano na sua vida. É porque Ele confia em você. Hoje é dia 17/6 e nós vamos ler Provérbios 17. Tá bem? Bora! Começa assim, ó. É melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. O escravo e o sábio mandará no filho que envergonhou o pai, e também receberá uma parte da herança. O ouro e a prata são provados no fogo, mas é o Senhor quem mostra o que as pessoas realmente são. O que revela uma pessoa? O que uma pessoa é? Eu gosto de ver às vezes a pessoa falando, né? Ah, o dinheiro destrói a pessoa, o dinheiro muda a pessoa. Não. Tem muita gente que fala assim, o dinheiro revela quem a pessoa é. Mas na verdade nem é o dinheiro. Tem pessoa que nem tem dinheiro e tem como você ver quem ela realmente é. Porque o Senhor tem interesse de mostrar quem as pessoas realmente são. Então o que é que revela quem as pessoas realmente são, Thales? A oportunidade. Você quer saber o que a pessoa verdadeiramente é, dá uma oportunidade para ela. Não precisa dar dinheiro para você saber quem a pessoa é, só você dá a oportunidade. A oportunidade que mais revela quem a pessoa é, 90%, é quando ela está diante de alguém que ela não precisa. Quando você põe a oportunidade na mão da pessoa, está diante de alguém que ela não precisa, aí você vai saber quem ela é. Vê como ela trata aqueles que estão abaixo dela, você vai saber quem ela é. Dá a oportunidade de fazer escolhas para ela, você vai saber quem ela é. Então Salomão já começa falando que tem pessoas confundindo as coisas. Como assim confundindo as coisas? Tem pessoas que só quer saber de um banquete, só quer saber de uma mesa cheia de comida. O boi aqui, o gnu, tá mandando na vida dela. Tem o gnu, o leão e a águia. Tem pessoas que não entenderam que o jogo é aqui na águia e no leão. E só quer saber do gnu. O que o gnu quer? O gnu só quer dinheiro. O boi aqui, ó, a parte mais baixa do seu corpo, só quer saber do banquete. Mas Salomão tá falando, gente, tá errado. É melhor você ter a águia bem estabelecida e o leão bem dominante, ou seja, ser sábio, do que até mesmo seu filho. Porque o escravo sábio vai ter parte na herança, mas o filho envergonha o pai. O filho que só vive aqui pro gnu, pro leão, pro boi. Só quer saber de comida, de sono e de sexualidade. Você tá muito acima disso aí. Você tá extra. Você nem é o leão, nem é a águia, nem é o gnu. Presta atenção no que eu estou falando. Isso aí são representações das suas ações. Você não é nenhum dos três. Você pode se manifestar como águia, se manifestar como leão ou se manifestar como gnu. E se você não souber do que eu estou falando, significa que você já se manifesta como um gnu, como essa parte mais baixa. O homem primitivo só quer segurança
comida e sexualidade. Essa é a base da pirâmide. Então Deus tem mais para você e você precisa começar a enxergar isso. É melhor você diminuir sua qualidade de vida, o pão seco, mas andar no caminho certo do que ir pelo caminho errado, os banquetes, e perder sua salvação, perder sua paz de espírito. Inclusive, as pessoas falam de depressão. Depressão tem 3 níveis. Primeiro, você tem que olhar se não é hormônio. Eu não sei se você sabe, mas se seus hormônios estiverem desregulados, você tem depressão. Eu sou um cara que sou bem de intelecto. Eu sou um cara que sou bem em casamento. Minha esposa é massa demais, nós temos um relacionamento top. Eu sou um cara que tenho filhos que me amam. Toda hora que eu chego, os meus filhos vêm correr me abraçar. Em questão financeira, eu estou muito bem financeiramente, acima de muita gente aqui em Portugal. Do Brasil, então, pouca gente está maior que eu, porque eu não sei se você sabe, são poucos que dominam grande riqueza. Mas eu sou um cara bem em todas as áreas da minha vida, inclusive a minha família de trás, que é minha mãe e meu pai, eu não tenho problema com eles, e a minha família interna, eu e minha esposa, que eu já falei com vocês, e a próxima que é meus filhos, em todas as áreas. Mas se eu comer chocolate todo dia, eu fico depressivo. Você sabia disso? Eu não como chocolate. Chocolate me faz depressão. Tô falando a verdade com vocês. Eu fico depressivo. Todo dia eu acordo 6 horas da manhã. Eu não consigo acordar 6 horas da manhã. Eu não consigo ter paz na minha cabeça porque eu fico bipolar. Quando eu como chocolate, eu fico... Então, a depressão não é só espiritual, não. A depressão tem também o hormônio, tem a sua má alimentação. Depois tem os sentimentos, o seu sentimental, que é o leão. Como que está seu leão? Como que está seus sentimentos? Pode ser que você guardou rancor de alguém. Pode ser que seu pai fez alguma coisa com você no passado, porque a depressão ela está vinculada ao passado. Eu não sei se você sabe disso. E aí é onde entra a terceira parte aqui, que é o espiritual. O espiritual aí é demônios, é coisas, legalidades que estão na sua vida, coisas que talvez não veio aqui do seu leão, mas veio do leão do papai, do vovô, do bisavô, porque existe maldição. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas o próprio Deus amaldiçoa. Não, Thales, não pode falar isso. É verdade, você não está lendo a mesma Bíblia que eu não, né? Eu abençoarei os que te abençoarem, mas amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ó, você já questionou se Deus existe? Tem uma live minha que é Deus não existe. Porque você falar que Deus existe, você está querendo ser maior que Deus, cara. É um abuso você falar que Deus existe. Ah, eu acredito em Deus. Cara, quem é você para acreditar em Deus, irmão? Quem é você na fila do pão para falar que eu acredito em Deus? Imagina assim, o filho falando pro pai: papai, eu acredito em você. É o pai que tem que acreditar no filho, tanto que você está de pé porque ele acredita em você, te deu mais uma oportunidade. Eu não sei se você sabe, mas eu fiz uma live de 2 horas provando na ciência, provando na Bíblia e falando com você na metafísica que Deus não existe mesmo, não. Deus não existe, Deus é. Ah, você já leu a Bíblia inteira? O que adianta você ler a Bíblia inteira e não viver um versículo? É melhor você saber um versículo, gravar na sua cabeça e viver do que ficar caçando ler a Bíblia inteira. A Bíblia inteira não vai te mudar. Jesus falou assim: se você ler a Bíblia inteira, você vai ser limpo? Não. Ele fala assim: a minha palavra que eu vos tenho vos dito, vos mantém limpo. Então nem é questão de ler a Bíblia. Você nem precisa ler a Bíblia para você ser limpo. Você precisa ouvir o que Jesus está falando. Jesus fala assim, ó: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz... Como assim ouvir minha voz, irmão? Era para ouvir o batido da porta. Tá errado, amigo. Tá errado. Jesus errou na hora que ele escreveu Apocalipse 3:20? Não. Ele quis dizer para você: eu falo nos sinais. Você tem que me ouvir a minha voz o tempo inteiro. Inclusive agora. O cara tá falando: tá cheio de gente que sabe tudo de igreja. Misericórdia, saber tudo de igreja. Jesus já destruiu o templo lá atrás. Foi 3 dias e 3 noites destruindo o templo. O problema, Sheik, é que tem muita gente que não entende salvação, não entende nada e só vive acusando os outros aí.
Deixa eu te explicar, eu vou explicar para vocês, já que vocês dois estão aí, vou te explicar o que Jesus fez na cruz. Jesus abriu um novo templo naquela cruz. Sabe qual que foi o novo templo? Ele destruiu o templo e abriu 3 dispensações: salvação, graça e reino. Salvação é para todo mundo, você sabia, Sheik? O prostituto, a prostituta, a meretriz, todo mundo pode ser salvo. Só que fica um monte de pastor, um monte de líder religioso que não entendeu nem isso aqui. Aí chega o Sheik lá na igreja, a primeira coisa que eles olham pro Sheik: você tem tatuagem, Sheik? Ah, eu tenho. Ah, então você não vai pro céu, não. Ah, Sheik, você é prostituto, você é homossexual? Sou. Ah, então não tem salvação pra você, não. Nem deixa o cara entrar na portaria. Sendo que tem a portaria, o primeiro andar, o segundo andar. Então vamos de novo. Portaria, salvação. Primeiro andar, graça. Segundo andar, Sheik, sabe o que é? O segundo andar é reinar na terra. E os caras tá lá, nem saem disso aqui. Thales, mostra na Bíblia o que você tá falando. Perguntei na live se a mulher dava dízimo ou fazia live dando comida nas ruas pros pobres. Me expulsou. O cara entra na live, começa a criticar, Sheik, todo mundo quer expulsar. Quem vive aqui e não entende o que Jesus fez na cruz, quer expulsar todo mundo. Vou te provar na cruz, ó, faz assim com o dedo. Jesus no meio, um ladrão de um lado, um ladrão do outro. Bom dia, Lorena, tudo bem? Tinha 3 pessoas naquela cruz. Sabe quem vai pra cruz? Só pessoas maldiçoadas, mano. As pior tipo de gente. Então por que Jesus estava lá? Isaías 53, ele se fez maldito por você, Sheik. E aí sabe o que aconteceu na cruz? Um ladrão quis roubar Jesus na cruz, irmão. Você nunca parou para ler, não, né? Ninguém te ensinou que aquele ladrão quis roubar Jesus na cruz, não. Um não entendeu nada. Como que entra aqui, Thales? Você só precisa quebrar um pouquinho do orgulho, Sheik. Quebrou um pouquinho do orgulho, tirou um pouquinho do vitimismo, acionou a sua autorresponsabilidade, você já entra aqui, só clamar o nome dele. Então Jesus tem isso aqui para todo mundo. E ele prova isso nessa cruz. Como assim, tá? Não entendi nada. Um ladrão não deu conta de quebrar um pouquinho do orgulho dele, não. Ele estava na cruz morrendo, mas ele falou: você não é filho de Deus? Desce daqui, salva a gente. O orgulho lá em cima, ele era vítima, ele não merecia estar ali. Mas um outro ladrão deu conta de quebrar um pouquinho do orgulho dele e tirar um pouquinho do vitimismo. Eu não sei se você sabe, mas orgulho e vitimismo é assim, ó. Não tem como você ser orgulhoso sem ser vítima. Presta atenção, isso é profundo. Foi o tema da live, da última live. Não tem como você ter orgulho sem ser vítima, Sheik. E aí o outro ladrão já acionou um pouquinho do vitimismo, tirou um pouquinho e quebrou um pouquinho do orgulho dele. Falou assim: ô ladrão, nós merece estar aqui, irmão. Nós não é vítima, não. Mas esse daí não fez nada. Aí foi roubar Jesus, o ladrão da cruz. Tirou um pouquinho do vitimismo e quis roubar até você aí, ó. Ele falou assim: Jesus, lembra de mim quando entrar no seu reino? Ele não quis ele não quis passar por aqui, subir na graça para acessar o reino, não. Inclusive, eu não sei se você sabe, Sheik, mas quando você chegar no céu vai ser um lugar de surpresa. Tem gente que você vai achar que vai estar lá, que te expulsou da live, te expulsou da igreja. Ele não era homossexual, não era nada, mas vai chegar lá, eles não vão estar lá, não. Porque eles não entenderam isso aqui. Eles não entenderam isso aqui é básico. Então presta atenção, o ladrão falou assim: eu quero reinar no céu. Jesus falou: ah, você não vai roubar eu não, amigo. Você pode roubar todo mundo, mas você não vai roubar não. Reino é só para quem reinar na terra. Reino é um caminho de porta estreita e caminho estreito. Mas salvação não nego para ninguém. Porque Jesus falou assim: reinar você não vai reinar não. Mas ele fala assim, ó: hoje ainda você vai estar comigo no paraíso. Tem salvação para você. Então você que é muito religioso, inclusive eu era muito religioso, eu sempre fui muito religioso, até hoje eu quebro muito da minha religiosidade. Você que fala assim: ah, você é homossexual, você nunca vai acessar a salvação. Ah, você é um viadinho, você nunca vai acessar a salvação. Ah, você fuma, você nunca vai acessar. Meu amigo, eu era drogado. Quantas vezes eu usei droga pedindo perdão a Deus? Esses caras homossexuais, tem alguns que não querem estar nisso, só que é mais forte do que eles. Só que Jesus não fala: não vem até mim, ao contrário, ele fala aqui, ó: aqui embaixo, vem todo mundo para mim, eu quero vocês tudo aqui.
Pode vir todo mundo. Ah, não, mas eu acabei de transar com outro homem. Pode vir. Não, mas eu acabei de usar droga. Pode vir. Não, mas eu acabei de fazer uma tatuagem no corpo. Pode vir, aqui é para todo mundo. Só que aí na hora que ele chega na porta de um templo, que era para ter templos de Deus lá dentro, só que eles não entenderam nada, eles acham que o templo é a igreja, aí eles vai e param na porta assim, opa, você acabou de fumar uma droga, né, irmão? Não, aqui dentro você não pode entrar, não. Ah, mas você tá bêbado? Não, aqui dentro você não pode entrar, não. Eu fico olhando Jesus do céu. Mas é pra vir todo mundo, é pra vir do jeito que tá mesmo. Eu vim pros doentes. É esses aí que eu quero. Só que aí tem um monte de líder aqui que não subiu pra graça, não subiu pro reino e fica parando os outros na porta. Aí sabe o que acontece? Vem todo mundo dessa gente, vem tu parar aqui na minha live. E eles são tão vítimas, tadinho. O orgulho é tanto que eu tô pregando aqui sabedoria e eles ficam aqui sendo já, nossa, mas ele tá falando mal da gente. Meu amigo, é o contrário. Agora uma coisa eu tenho que te falar, os ladrões não vão acessar o reino de Deus. Os ladrões não entrarão no reino de Deus. Os prostitutos não entrarão no reino de Deus. Os mentirosos não entrarão no reino de Deus. Aqueles que fazem coisas erradas não entrarão no reino de Deus. Eles podem acessar a salvação, mas o reino não. Porque Nicodemos, para acessar o reino de Deus, tem que nascer de novo, tem que abandonar o velho homem, tem que entrar numa porta estreita e o caminho estreito todo dia abandonando isso aí. Aí você começa a entender o que é a Bíblia, porque você leu a Bíblia até hoje e não entendeu nada. Por isso que Jesus estava falando disso, por isso que Paulo explicou isso. Mas não é para você ficar acusando todo mundo não, irmão, ao contrário, eles já estão condenados. O próprio Jesus falou isso, eu não vim condenar ninguém, gente. Calma lá, não vim condenar. Vocês já estão condenados? Para que eu vou ficar? Você vai morrer, irmão. Eu vou te matar. O cara já está decretado uma pena de morte para ele. Você vai matar ele para quê? Só se você for um idiota. Ele já está a pena de morte dele. Daqui 3 dias vai morrer. Você vai falar, eu vou matar, pega uma arma e mata um cara condenado? Só se Jesus fosse burro. Mas Jesus não é burro, ele entendia e ele abriu a porta. Ele falou, vem todo mundo, vem do jeito que tá, pode deixar vir para mim as crianças, as prostitutas, os ladrão e os fariseus ficavam furiosos. Porque os mesmos fariseus de hoje que ficam falando com vocês, sai da live, aqui não sei o que, não entra aqui na igreja. Eles também estavam lá com Jesus, aí você fica andando com esse povinho, Jesus. E Jesus, não amigo, a salvação é para todo mundo, não priva eles não. Entende pelo menos um pouquinho desses 3 níveis antes de você começar a falar com as pessoas. Então vamos lá. Provérbios 17, 4. Os maus ouvem com atenção as coisas más. E os mentirosos gostam de ouvir mentira. Fala assim comigo. Cada um tem a vida que merece. Os mentirosos gostam de ouvir mentira. Os maus escutam com atenção as coisas más. Quem caçoa do pobre insulta Deus que o fez. Quem se alegra com a desgraça dos outros será castigado. Quem gosta dos falsos profetas também são falsos profetas. Então você fica aí muito preocupado, mas fulano está sendo enganado pelo líder religioso. Mas fulano vive ouvindo aquela pessoa é mal. Cada um tem a vida que merece, ele gosta disso. Ele gosta, ele ama aquilo ali, amigo. Nem Deus está tirando ele de lá, você quer tirar? Presta atenção no que eu acabei de falar. Isso chama síndrome de Deus. Você querendo ser Deus e fazer coisas que Deus não está fazendo. Você faz isso o tempo todo, você não raciocinou ainda não? Ah, não, tá, mas nós tem que amar todo mundo. Tem que amar todo mundo, mas não tem que sair por aí dando sua vida para todo mundo, não. Nem seu tempo, nem sua inteligência, nem seu raciocínio, nem nada. Jesus mesmo falou, não joga pérola aos porcos. O pai do filho pródigo não saiu pela rua caçando ele não, amigo. Você tem que deixar aí. Quando ele bater a cabecinha no fundo do poço, aí ele tem 2 oportunidades. Ou ele deita, ou ele levanta e sai fora do caminho que ele tá. Só que você não deixa ele bater a cabeça no fundo do poço. Porque você vive com um coitadinho e preocupado com esse tipo de pessoa, você tem que deixar ele sofrer as consequências das ações deles. Assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. É mais fácil um tolo dizer alguma coisa que se aproveite do que o homem de respeito dizer uma mentira. Alguns pensam que com dinheiro pode comprar qualquer pessoa. Acham que o suborno é uma coisa mágica. Sabe por quê? Porque realmente é.
Realmente tem muita coisinha errada, mas o Deus vivo você não compra com dinheiro não. Uma hora você vai encontrar um homem que ele é servo do Deus vivo de verdade, e aí isso aí vai dar errado. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Jesus fala assim: se alguém vier ofertar um sacrifício para mim e lembrar que alguém tem um problema com ele, ou que ele tem um problema com alguém, não me oferece o sacrifício. Não vem orar, não vem jejuar aqui, não vem fazer oferta no meu altar, não. Larga isso aí, vai lá primeiro ter com seu irmão, libera isso e depois você volta. Não, tá, mas era meu direito. É meu direito. Eu conheço um homem chamado em Filipenses 2 que tinha todo o direito. Ele tinha todos os deveres, ele tinha tudo que era direito era dele. Aí a palavra fala assim: Jesus não julgou por usurpação ser igual a Deus. Ele abriu mão dos direitos dele. Até quando você vai ficar no seu direito sofrendo com pessoas que te magoaram no passado? Até quando você vai ficar lembrando desse tipo de assunto? Tá, qual que é a prova que isso aí tá ainda na minha cabeça? Você ainda lembra. Não é para passar na sua cabeça, então eu vou ter uma amnésia e esquecer, não. Mas quando você lembra, não te gera um sentimento? Aquele sem vergonha, aquele safado, aquele cara já gera um sentimento. Só de eu estar falando, você só vislumbrar um pouquinho. Não, mas ele pegou o único dinheiro que eu tinha, ele fez isso. Amigo, libera isso está te atormentando, isso está te atrapalhando. Tem pessoas que criaram prisões na cabeça, ela paga o carcereiro, ela paga a estrutura, ela dá comida para esse povo todo dia na cabeça dela, e ela acha que eles estão presos, mas na verdade eles estão livres. Eles estão do lado de fora livre, dizendo: não, ele tem que pagar, não, ele tem que sofrer, não, esse safado pegou meu dinheiro, fez uma maldição contra a minha família, não, ele tem que sofrer. Até quando você vai pagar esse preço? O preço é caro demais. Sabe qual que é o preço? Você não prospera. Sabe qual que é o preço? Deus não está nem te ouvindo, tá? Não fala isso. Jesus falou: quando vocês for orar, ora assim: Pai nosso, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. O que Jesus está falando? Pai, se eu não perdoar essas pessoas, se eu não tirar todo mundo dessa prisão aqui, destruir essa prisão, não precisa me perdoar. É isso que Deus está falando o tempo todo com Jesus. Ou você não está lendo a Bíblia. Eu vou te aconselhar o seguinte: compra uma Bíblia da palavra de Jesus, escuta só o que Jesus fala. Não precisa ler o resto não, escuta só o que Jesus fala. Se você der conta de absorver um pouquinho, já tá bom. Igual o cara tava aí: você já leu a Bíblia inteira? Que raio é a Bíblia inteira, irmão? Eu quero saber de Bíblia inteira. Se eu puder ler, top. Mas o melhor é você obedecer. É melhor você saber um capítulo da Bíblia e dentro do capítulo obedecer 2 versículos do que saber a Bíblia inteira e não obedecer nada, não viver nada. Grava só um: Senhor é meu pastor. O pastor dá chicotado, o pastor bate na bunda da ovelha, o pastor, se precisar, quebra a perna da ovelha para ela não se perder. E vive isso. Tudo que é ruim que acontece é meu pastor. Tudo que é bom que me acontece é meu pastor. Tá ótimo. Sei um capítulo, um versículo, já gravei, estou vivendo ele. Isso é melhor do que quem sabe a Bíblia inteira e não aceita o que eu acabei de falar. Quem tem juízo aprende mais com uma repreensão do que o tolo com 100 chicotadas. Por quê? Escreve aí assim, ó. Toda live da sabedoria eu vou repetir para você. Sabedoria não é saber tudo. Sabedoria é aprender o tempo inteiro. O cara vai, ontem mesmo, o que aconteceu? Deixa eu ver aqui uma para vocês que aconteceu. Vou repetir uma aqui que é muito massa, que é umas coisas nada a ver, mano. A sabedoria te faz aprender com coisas nada a ver. Do nada acontece uma coisa na sua frente, a sabedoria fala: isso é isso, isso, isso e isso. E aí, se você conta para alguém, a pessoa fala: mas como é que você chegou nessa conclusão? É coisa nada a ver. Um colega meu morava na roça e trabalhava na cidade. Ele foi para a cidade. Na hora que ele foi, uma galinha atravessou na frente dele com os pintinhos. Os pintinhos que estavam perto da galinha atravessou juntinho e veio um derradeiro atrás. Ele atravessou, meu colega indo de moto. Na hora que ele passou, ele assustou e voltou. Na hora que ele voltou, meu colega quase atropelou ele. Faltou só um pouquinho para atropelar. Na hora que ele aconteceu isso, o Espírito Santo falou com ele assim: separa do seu casamento, volta atrás mesmo. Voltar atrás é igual esse pintinho aí, ó. Vai vir o capeta, vai te atropelar. Você vai ver a dificuldade que você vai passar. E se bobear, eu ainda te livro por um triz.
Na hora salvou o casamento dele. Um pintinho atravessando a rua. Então, sabedoria você aprende o tempo todo. O tolo está te ensinando, o preguiçoso está te ensinando. Tanto que Salomão escreveu que mais de 60% do livro olhando para o tolo, olhando para o preguiçoso. Qual que é o seu problema? Você ainda não fez um cheque assim, ó. Esse aqui é tolo. E se ele é tolo, eu não posso fazer o que ele fala. Então o tolo vive falando, vai para a direita, vai para a direita. Aí você grava, esse é tolo, então vou para a esquerda. O preguiçoso, você nunca faz o que ele faz. Então qual que é o seu problema? Você não gravou os preguiçosos. Como é que eu sei o preguiçoso? Chama ele para capinar um lote. Não, tá, ninguém capina lote. Chama ele para te ajudar a pintar uma parede. Como é que eu sei que ele é preguiçoso? Se ele for porque ele tem muito interesse que você tem alguma coisa que ele não tem, ele vai estar lá, mas tá reclamando. Se ele não reclamar com você, coloca uma câmera lá, coloca uma coisa, coloca uma outra pessoa e sai um pouquinho e fica ouvindo. Ele vai reclamar com outra pessoa. Então você tem que aprender o tempo inteiro. Por quê? Porque isso é o que Deus quer para você. Quem tem juízo aprende mais com a repreensão do que o tolo com 1000 chibatadas. As pessoas revoltadas estão sempre criando problemas. Por isso a morte virá para elas como um mensageiro cruel. É melhor encontrar uma ursa a qual roubaram os filhotes, do que um homem sem juízo, ocupado com as suas tolices. Uma vez, quando eu cheguei em Portugal, eu morei aqui com um índio. Eu morei numa casa com 8 pessoas, um deles era índio, filho de índio. E ele me contou uma coisa, nunca vou esquecer, dizer que quando os índios estão caminhando na floresta, e eles veem um animal, eles juntam todo mundo e ficam ali e enfrentam o animal. Mas quando eles estão na floresta e escutam o passo de homem, escutam a voz dos homens, eles escondem. Por quê? Porque é melhor você encontrar um animal do que encontrar um homem tolo, sem juízo. Você nunca sabe o que o homem vai fazer com o seu animal, você sabe, ou ele ataca ou ele foge. Então o seu problema é que você ainda não entendeu isso. Você acha que todo mundo é seu amiguinho. Deixa eu te falar, não é todo mundo que é seu amiguinho. Tem pessoas que fingem ser suas amigas, inclusive estão te atrapalhando de ir para o próximo nível. Não, tá? Você não pode falar isso, tá? Para de falar das pessoas. Jesus, meu amigo, ele chegou num lugar, depois de ter feito milhões de curas, de milagres, ele chega, aqui eu não posso fazer nada. Aqui aonde? Na casa onde ele cresceu, na cidade. Ele fala, por causa da incredulidade de vocês, eu não posso fazer nada. Então, se Jesus está num lugar que ele não pode fazer nada, logo ele não tem resultado. Se ele não tem resultado, como é que ele vai ter mais pessoas vindo atrás dele? É o seu problema. Você não tem resultado e acha que o problema é seu. Talvez é só porque você está num lugar onde ninguém acredita em você. E aí, o que é a consequência disso? Nem você vai acreditar. Você ora para o cego não é curado, como é que você vai acreditar? Talvez não é culpa sua, é o cego que é incrédulo. Você já parou para pensar nisso? Jesus revelou isso. Não é eu que estou falando, não. Quem paga o bem com o mal, não se afastará o mal da sua casa. Jesus, quando ele fala assim, oferece a outra face, não é porque ele está falando, seja um idiota, seja um banana. Se alguém entrar na sua casa, quiser matar sua esposa, estrupar ela, fazer maldade com seus filhos, dê ela para eles. Não era isso que Jesus estava falando. Ele está falando de não pagar o mal com o mal. Mas se alguém entrar na minha casa, amigo, você tem que defender sua esposa. O seu chamado é dar a vida por ela. E o fato de você não entender as coisas que eu estou falando aqui te faz ser um banana, sendo que você foi chamado para ser homem. Davi é o homem segundo o coração de Deus. Você acha que alguém fazia alguma maldade com a esposa dele, com os filhos dele? Tem um monte de homem aí virando banana porque não está entendendo a Bíblia. Então o que é não pagar o mal com o mal? É nem entrou no seu coração. O que é oferecer a outra face? Alguém veio aqui e fez uma maldade com você, não entrou no seu coração. Seu coração tem que estar blindado de ofensas, irmão. Alguém fala que você, assim, eles eram obrigados. O romano falava, carrega uma milha aqui comigo. E o judeu ia furioso. E Jesus falando, não deixe entrar no seu coração. Da outra face é na hora, resolve na hora. Na hora. Não, você não consegue me magoar, amigo. Não tem como. Jesus quer que você seja imagoável. É isso que é a vontade dele. Não é? Entrou na sua casa, meu amigo, se vir entrar na minha casa, eu pego a faca, eu pego o arma, eu mato mesmo. Tem que matar, você tem que defender sua esposa. A partir do momento que ela estiver sendo ameaçada. Não tem ninguém em casa, só tem eu. O cara só quer roubar, dá pra ele. É isso que Jesus está falando, dá tudo pra ele. Você quer minha carteira também? Pera aí, tem um dinheiro aqui, ó. Toma também.
Agora, não tem ninguém sendo ameaçado. Sua esposa não está sendo ameaçada. Seus filhos não estão sendo ameaçados. Abençoa o cara ainda. Fala, peraí que eu vou orar para você. Agora o cara entrou, tá ameaçando sua esposa, seus filhos. É para pegar a arma e matar, irmão. Pelo amor de Deus. Não deixa uma pessoa bater no rosto da sua esposa com você ali. Não seja um banana. Não seja um homem que não protege sua esposa. É pra você morrer por ela, tá? Mas eu não tenho faca, eu não tenho arma em casa. Então pula na frente dele e agarra esse cara até a polícia vir. Ainda que você tenha que morrer. Agora, não ameaçou sua esposa, não ameaçou seus filhos, ora por ele. Fala, peraí, vai embora não que eu vou orar por você. Não tem como te magoar. Isso é o que Jesus quer de você. Isso é não pagar o mal com o mal. Entendeu? É difícil de entender isso aqui que eu acabei de falar ou não? É muito simples. Não deixe ninguém magoar seu coração. Ah, mas roubou o que era meu. Lembra que eu acabei de falar? Ah, meu direito, é meu direito. Que seu direito, irmão? Se aconteceu é ruim, você acha que é ruim? Tá na vontade de Deus. Se aconteceu é bom, tá na vontade de Deus. Não reclama, não murmura, não fala nada. Ah, mas me roubou. Então eu vou orar pra você. Nunca mais você vai roubar. Se você for roubar um filho de Deus, agora você tá lascado, irmão. Vem cá. Toma aqui o celular. Aqui, ó. Essa carteira aqui você não pegou, não. Toma aqui, tem um dinheiro. Pera aí, eu posso orar pra você? Ah, tá. Como é que você fala isso? Tem gente que faz isso, tem um monte de testemunho. Você acha que você não consegue fazer, não? Se alguém faz, você também dá conta de fazer. Então, entenda o que a Bíblia está falando antes de você sair tomando decisões precipitadas. Procure o sábio para te ensinar as coisas que você não entendeu, antes que você seja um idiota fazendo coisas idiotas e ainda falando para os outros, não, mas foi Jesus que mandou. Pelo amor de Deus, irmão. O começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piora. O que ele está falando aqui? Tá nervoso? Tá com raiva? Não é hora de conversar. Quantos casamentos são destruídos porque as pessoas não entendem isso aqui? Ela tá com sentimento, na hora que o sentimento tá aqui, o leão não tá deixando você raciocinar, o leão fica gritando, o leão só sabe gritar. Ah! Ah! É o leão, o sentimento desgovernado, ele não quer saber de nada, ele sai pra cima com a força dele, sai destruindo tudo. Rapaz, você é homem, tem uma palavra que você fala, sua mulher não esquece nunca mais. Aí é uma rachadura, daqui a pouco você fala de novo, e aí daqui a pouco aquela palavra volta, porque ela nunca mais esquece, fica voltando aquilo pra briga. Mulher, você tá nervosa, não é hora de discutir com seu marido. Você viu que ele tá nervoso? Quem tá dominando? O leão e o gnu dele. Pra que você vai caçar? Não, tem que discutir relacionamento, tem que discutir relacionamento. Tem nada, irmão, vai lá orar, vai ver o filme Quarto de Guerra, grava esse filme, Quarto de Guerra. Toda vez que você quiser ter uma DR com seu marido, vai ver o filme Quarto de Guerra, aí você faz a DR com Deus. Aí na hora que você pegar seu marido na esquina, aí você vai entender o que é uma mulher sábia. A minha mulher faz isso o tempo todo, mano. Na hora que eu faço uma coisa, eu vejo. Na hora que ela vê que eu tô sem ela, nem fala comigo. Passa um momento, eu tô de boa, lá vem ela com as DR. Ó, tá, você lembra daquilo? É, não, é porque é isso. Às vezes ela nem me fala lembrando do assunto, ela só me modifica. Porque esse é o papel da mulher. A mulher é a lua, o homem é o sol. Você já viu o sol entrando à noite? Você já viu o sol brilhando à noite? Mas tá de dia, ó, tá sol aqui. Se eu procurar, às vezes você vê a lua. Porque a lua tem o poder de entrar no reino do sol. Mas o sol não entra no reino da lua. O que isso quer dizer, tá? Não entendi nada. Você não entendeu nada mesmo, não. Você não tá ouvindo a voz da sabedoria. Volta lá e escuta tudo de novo. A lua tem o poder de entrar no reino do sol, mas o sol não entra no reino da lua. Tem coisa que é para sua esposa fazer que você não tem que entrar. Agora tem coisa que você faz que a sua esposa não vai entrar. Como assim? Você tá vendo a lua como? Você precisa prestar atenção para você achar a lua, porque ela não vem aparecendo, né, querendo passar o poder do sol. Ela vem por trás só para dar conselho pro sol. Ó, a mulher tem esse poder, a mulher tem esse chamado. Ela é sua coadjuntora. Aí o cara não entende, ele vai lá e prega, e Deus batiza, e na hora que ele chega em casa, a mulher dele, ah, não era pra você ter falado aquilo, hein, amor? Nossa, mas lá na hora ela não vai entrar na frente do homem. Não, você não pode falar isso. Na frente das outras pessoas, a lua fica, ó, sempre em silêncio, mas ela tá ali cochichando com o sol. Pegou?
Então entenda o seu papel de mulher, entenda o seu papel de homem e fica cada um no seu papel com muito cuidado com uma coisa chamada sentimento. Qualquer hora que tem um sentimento, não é hora de sair tendo DR, não é hora de ter discussões. A represa vai estourar e a coisa vai ficar feia. Quantos casamentos estão sendo destruídos porque não entendeu esse versículo aqui? Há duas coisas que o Senhor Deus detesta: que o inocente seja condenado e que o culpado seja declarado inocente. Não adianta nada o tolo gastar dinheiro para conseguir a sabedoria, porque ele não aprende nada mesmo. Quantas pessoas pagam curso aí e nunca fez nem o curso? Você conhece? Às vezes até você já pagou curso e não fez. Eu paguei uns cursos e nunca fiz tudo o curso. 100% do curso, eu acho que só uma vez que eu fiz. Então o tolo, ele não quer aprender, já sabe tudo. Mesmo que ele pagar, ele não vai conseguir aprender. Por quê? Se ele não aprende em casa, com uma esposa, com um filho, com as crianças, meu amigo, tanto que eu já aprendi com meus meninos. Eles nem falavam e já estavam me ensinando. Minha filha, um bebê agora que está no ventre da minha esposa, eles me ensinam mais do que tem muita gente aqui que tem sabedoria. Eu estou aprendendo mais com eles do que com eles. Com os sábios que estão aí na terra. Porque Deus ensina o tempo inteiro. Quem ensina nem sou eu. Eu estou aqui sendo um canal da sabedoria para a sua vida. Você precisa aprender a aprender o tempo inteiro. Como que eu faço para aprender o tempo inteiro, Thales? Sai do papel de vítima. Quebra um pouquinho do orgulho. Você vai ver se o tempo todo você não vai aprender. Deus fez um homem cuidador e a mulher para auxiliar o homem, exatamente, uma adjuntora. Aí as pessoas ouvem isso, Lorena, e falam assim: ah, então eu tenho que ser uma escrava do meu marido, eu tenho que ser uma mulher submissa, eu não posso nem trabalhar. E aí eles ainda apontam para o cristianismo e falam: isso é um bando de machista. Não, vai ler aqui, o último capítulo de Provérbios é Provérbio 31, a mulher sábia. A mulher sábia trabalha. Amiga, mulher sábia é uma administradora de mão cheia, melhor do que o marido dela. Então, você não entendeu, foi nada. O que Deus está falando? Se a mulher não souber administrar, ainda que o marido dela trabalhe muito, ele não vai prosperar. Se a mulher não assumir o papel de juntar com o marido e os dois ir junto, ainda que o cara tenta levar tudo na força do braço, não vai funcionar. E aí você está entendendo tudo errado, fala, não, então eu fui chamado para dirigir fogão. Pelo amor de Deus, irmã. Você foi chamada para prosperar tanto que vai ter pessoas para cozinhar para vocês. Porque seu papel não é nem ir para o fogão, seu papel é cuidar da herança de Deus, fazer aqueles meninos ser fortes. O papel da lua, o papel da mulher é crescer filhos fortes. Porque o homem não tem ciclo. O homem é um sol que brilha o tempo todo, ele dá conta de ir, não tem dia ruim, dia mau, o sol está lá no horário certo, na hora certa. A lua tem fases. A lua é que define os filhos crescendo, é tempo de plantar, é tempo de colher. O seu papel não foi dirigir o fogão, o seu papel foi dirigir as crianças que vão ser bombas nucleares para anunciar a palavra. O seu papel foi ser uma mulher sábia para pegar as crianças para... Ô, papai, é tempo de sol hoje, ó. A lua definindo o ciclo. As crianças, as arvorezinhas precisam de sol. Papai, marca um dia da semana aí para não trabalhar, porque você precisa pegar esse menino aqui, ó. Ele tá precisando de sol. Ele tá precisando de correção. O homem vem para pôr limite. Então presta atenção, gente. Cuidado com esse negócio de machismo, de feminismo. Toda vez que você ouvir espírito na Bíblia, troque espírito por ideologia. Escuta, eu vou repetir. Toda vez que você estiver lendo a Bíblia e ouvir espírito, troque espírito por ideologia. É muito melhor, funciona do mesmo jeito e você consegue entender. Então, espírito é uma ideologia. Santidade é separação. Espírito Santo, ideologia que me separa das coisas erradas. Então, se ideologia é o espírito, o que é ideologia de gênero? O que é ideologia LGBT? Ah, você está falando contra os homossexuais? Não, escuta a live de novo. Eu acabei de explicar que o céu é para eles. Tem salvação para eles. Agora, ideologia LGBT, vocês nunca vão ter minha aprovação. Isso aí eu vou vir contra vocês com igual um leão pegando a carne. Isso aí é do capeta, esse negócio de ideologia LGBT. Eu nunca vou aprovar isso. Isso aí, meu irmão, isso aí é para você destruir com todas as suas forças. Sabe qual que é o seu problema? Você não leu Efésios 6. Aí o pastor, o líder religioso, ele entendeu de ideologia, mas não leu Efésios 6. A guerra não é contra a carne nem o sangue, não é contra os homossexuais que eu tenho que me levantar, é contra a ideologia que você ensina.
Ah, não, o que ensina, Taz? Uma criança de 15, 10 anos, 8 anos pode escolher o que ela quer para a vida dela. Pode escolher cortar o pênis dele e virar uma menina com menos de 15 anos. Ah, mas se matar com 15 anos não vai pro céu. Ó, não vai ser julgado. Ah, como assim? Matou com 15 anos não vai ser julgado, mas pode escolher o sexo dele? Desse idiota, irmão. Essa é uma ideologia do inferno, uma coisa idiota que está na Terra. E aí, contra as ideologias, você levanta, se posiciona e mata, cai pra cima, pra dentro disso aí, lembra? Porque ela atacou sua esposa, é pra você matar. Agora, se não vai atacar a esposa, se não é uma ideologia, é só uma pessoa ali querendo roubar, aí você abençoa ela. Fala, não, você é homossexual? Não. Ah, deixa eu orar pra sua vida aqui, porque tem salvação pra você. Pode vir cá, deixa eu te dar um abraço. Eu tô aqui pra te amar. Agora ele vem com as ideologias dele, sai pra trás, Satanás, pra longe daqui. Seu demoniado. Vou orar para expulsar o demônio que está na sua cabeça. Então você tem que conseguir controlar esses níveis aí, ó. Quando é para atacar, quando é para defender, quando é só para você se posicionar em amor. Isso é o papel de um homem sábio, de uma mulher sábia, o tempo inteiro com as crianças defendendo das ideologias e mostrando amor para as pessoas. Como assim, Tassi? Nossa, isso aí tá muito forte, você tá falando, eu não tô entendendo ainda. Jesus fala assim, se vocês falar contra mim ou contra o Pai, tem perdão pra vocês. Mas fala contra o Espírito Santo pra vocês verem. Não perdoa ninguém que fala contra o Espírito Santo. Como assim? Não entendi. Troca espírito por ideologia. Você vai entender o que Jesus estava falando. O espírito representa justamente o lado feminino. Vai mexer com a mulher, com a noiva de Jesus, você vai ver o que vai acontecer com você. Mexe com o Espírito Santo, não tem perdão para isso aí não. Não toca nas ideologias que ele desceu para a terra não, que isso aí tá lascado. Então você tem que ter a sua ideologia firmada na ideologia dele. É só para isso que a gente lê a Bíblia, porque quando você lê a Bíblia, você vai baixando as ideologias dele. Baixou as ideologias dele, vai descendo para suas ações. É só para isso que ele mandou a Bíblia, para instalar a ideologia dele dentro de você. E a Bíblia inteira resume numa frase, não fui eu que falei, a Bíblia inteira, toda a vontade de Deus, toda a ideologia de Deus resume numa frase. Amar o Senhor teu Deus com todo o seu coração, amar o seu próximo como a si mesmo. Qual que é o problema? Você nunca nem se amou, por isso que tem que ter 10 mandamentos. Você não sabe o que é se amar, como é que você vai saber amar os outros? Você não sabe o que é amar pessoas, se amar. Você vive amando ideologia e colocando no lugar delas. Ah, não, é Lula, é Bolsonaro, irmão. Tô nem aí com Lula e Bolsonaro. Você já parou para estudar as ideologias que estão por trás de cada um deles? Não, né? Você não estudou o que é uma ideologia de esquerda, o que é o marxismo cultural, que esses caras só querem destruir sua família. Não, mas eu gosto do Lula. Tudo bem, irmão. Vamos gostar do Lula? Vamos amar o Lula? O Lula é para ser amado mesmo. Agora, a ideologia que ele prega na sua casa não pode entrar, irmão. Ah, não, mas o Lula fez muito bom pra gente. O Lula é bacana mesmo. Não tô falando que ele é ruim. O problema é que ele montou nas escolas um monte de gente endemoniada para ensinar ideologia pros seus filhos. E aí eles vão para a escola e tem 100 pessoas lá endemoniadas com as ideologias erradas, entrando na cabeça dele, ele para de te obedecer, não quer te ouvir mais. Ele vai e entra naquelas ideologias e vira uma ruaça na sua vida. Então cuidado com as ideologias que estão por trás das pessoas, mas ame as pessoas. Se a pessoa vier sem a ideologia dela, bração aberto, é para curar mesmo, é hospital. Se ela quiser vir com as ideologias dela, para trás de mim, Satanás. Aqui na igreja você não entra não. Aqui na minha casa você não entra não. Então não preocupe com as pessoas, preocupe com os espíritos que estão por trás dessa pessoa. Filipenses, Efésios 6. É só isso que Paulo falou. Cuidado com as ideologias, os espíritos que estão nos ares. Ele não está falando lá do céu, não. Ele está falando das coisas que estão por trás do físico. Você precisa preocupar com essas ideologias. O amigo ama sempre. E na desgraça ele se torna um irmão. É todo mundo seu amigo, né? É seu amigo até vir uma desgraça na sua vida. Quando vem a desgraça, você vê quem é amigo de verdade. Então cuidado com esse negócio de amiguinho pra cá, amiguinho pra lá. Ó, o problema das pessoas é misturar política e religião. É porque Deus te chamou para ser governo. Governo não é política não, né? O problema das pessoas é não entender o que é política e nem entender o que é religião. Aí sim é um problema. Você não entendeu nada, como é que você vai saber? O que é religião, tá? Religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. O que é um órfão? Alguém que não tem família.
que é política, Thales? Uma família estruturada. Dentro da sua casa, eu sou o governador, a minha esposa também é governo, abaixo de mim, é como se fosse o presidente, o STF, os filhos vão crescendo, vão comprando os outros lados do governo, da política. Só que você não entendeu o que é política, você não entendeu que a sua casa tem política, que sua casa tem governo, você não sabe o que é religião, que só está falando de família, então você não sabe o que é família, por quê? Porque os caras, o Satanás, o capeta, tá lutando de tudo para destruir sua família. E aí você nem sabe o que é família. Quem criou família foi Deus. Quem criou governo foi Deus. Ele te criou para governar. Você quer sair para a África para evangelizar, mas seus filhos estão se perdendo. Que governo é esse? Que política é essa? Ah, não tem política com religião? Não tem, para quem não entende. Agora, para quem entende, as duas é a mesma coisa, chama governo. Aí o cara vai entender assim, o Paulo fala assim, se a pessoa não tem uma casa estruturada, não serve para ser diácono. Por quê? Porque não tem como ocupar um cargo político se você não tem sua política em casa. Não tem como o cara ser presidente se a casa dele está destruída, só que o povo não entendeu nada. Por quê, Recortes? Eu nem sei seu nome. Por que não entendeu nada? Eu tenho 30 anos, eu fui entender um pouquinho o que um presidente faz, o que um prefeito faz, depois que eu fiz 23, 24 anos. Porque eles não te ensinam. Porque se você continuar ignorante, top! Aí você não entende nada de governo, você não está reinando na terra, você não acessou a graça, sua casa está destruída e você entrega a política na mão de qualquer um mesmo. Aí vai entrar um cara na presidência, vai entrando gente na prefeitura, vai entrando gente no Supremo Tribunal Federal que não dá conta de cuidar da família dele e está lá destruindo a sua. Ah, não pode ter política na igreja. Tem que ter. A família que está lá já é política. A sua família já é política, chama governo. E se dentro da igreja os líderes não governam dentro de casa, tá tudo errado. Então, quer um conselho? Comecem olhando para a igreja, a família dessa gente. Se não tem governo dentro da casa deles, sai correndo de lá, você está no lugar errado. Somente um tolo aceitaria ficar como fiador do seu vizinho. As pessoas revoltadas gostam de briga, vivem querendo briga. É meu direito, é meu direito. Jesus tinha todo o direito, abriu mão de todo o direito dele para conseguir te salvar, irmão. Se você não entender isso, você vai continuar aí falando, é meu direito manter a pessoa presa aqui. Cuidado com esse negócio de direito. Quem vive se gabando está correndo para a desgraça. Por quê? O orgulho precede a queda, o vitimismo precede a queda. O pai de filhos sem juízo só tem tristeza e sofrimento. A alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Inclusive tem muita causa de depressão. Lembra que eu falei aqui, ó. Primeira causa de depressão. Ah, tô meio depressivo, conheço alguém depressivo. É exame de sangue e ver os hormônios. Segunda causa é ver a emoção, o leão. Só a terceira que é o espírito, que é a águia aqui, que é a parte espiritual. Mas costuma ter coisas de leão, coisas de sentimento. Perder um filho, olha aí para a ciência. Quando vai ter um câncer, que a pessoa vai sofrer câncer, geralmente tem uma emoção forte no meio. Então as emoções fortes, a tristeza, ela mata, ela gera câncer. Eu não sei se você entendeu, vou explicar na metafísica para você e na ciência. Tem uns órgãos receptores, ou seja, você tem química saindo do seu cérebro e você tem sensores receptores e transmissores, ou seja, cada órgão vai transmitir e receber coisas. O seu primeiro órgão que mais recebe é o seu cérebro. O segundo órgão, o segundo ser dentro de você, o corpo que mais recebe é seu sistema de defesa. E o terceiro é seu estômago, seu intestino. O que é sistema de defesa? Chama neurotransmissores e neuroreceptores. O segundo que mais tem é o seu sistema imunológico. Ou seja, se você está triste, o seu sistema imunológico fica triste. Se você se sente forte, o seu sistema imunológico fica forte. E se o sistema imunológico é responsável por curar as doenças, por isso que você vive enferma. Por que eu vivo doente? Você vive falando de doença, vive achando que está doente, você nem está doente, mas vive falando da doença. Aí você nem entendeu o seu maior poder, a fala com sentimento e falando doença, você já está traindo doença. E para além disso, você está cheio de bloqueio emocional, cheio de treta para resolver no passado, e a doença está fazendo arruaça, porque o seu sistema que te defende, ele está tristinho. Isso aí é física, gente. Pelo amor de Deus, Salomão já falava isso, ó. Há mais de 2000 anos atrás, Salomão já estava ensinando isso aqui.
23. Os juízos desonestos se vendem por dinheiro, e por isso são injustos nas suas sentenças. Quem tem juízo procura sabedoria, mas o tolo não quer saber. O filho sem juízo é tristeza para o seu pai e amargura para a sua mãe. Quanto mais negatividade, mais o corpo adoece. Sabe por quê? Eu vou te explicar isso aí, já que você comentou, Lorena. Os cientistas foram cavucando aqui, ó, até chegar na menor célula do corpo. A menor célula do corpo, eles acharam, chama próton. Quando eles pegou o próton, não tinha como partir o próton. Aí eles tiveram a brilhante ideia de jogar assim, ó, acelerar o próton para um lado, o próton para o outro e pum, bater os dois para ver se partia. Chama CER. C-E-R. É um projeto que os caras fez bilionário esse projeto. E aí até que enfim eles conseguiram partir, tem a partícula de Deus, tem umas coisas massas nesse estudo aí. E aí eles chegaram à conclusão, quando partiu, o que sobrou foi uma fita vibrando. Por isso que tudo foi criado pela voz. Haja luz. E aí eles conseguiram entender com esse projeto. Por isso que hoje em 2026 a ciência ela acredita no Criador. Só não fala que é Deus ainda. Mas a forma manifesta a não forma. Isso é live da noite. Não vou explicar muito aqui não, senão vai bugar a cabeça de vocês. Mas se tudo vem de uma matéria física que na verdade é vibração, vibração é frequência e energia. Então presta atenção no que a gente está falando aqui com você. Negatividade é vibração e frequência. Você é feito de vibração e frequência. 90% do seu cérebro é água. Uma criança dá 97% do corpo dela é água. Você é adulto, mais de 80% do seu corpo é água. Você é velho, nem está bebendo água direito, mais de 70% do seu corpo é água. Aí você vai na ciência e estuda um japonês lá, que ele colocava água assim, ó, num pote, falava assim, ódio! Aí pegava essa partícula de água e colocava para congelar. Pegava a outra partícula, eu te odeio! Colocava para congelar. Pegava a outra, eu te amo. Pegava, colocava para congelar. Você é amado, você é desejado. Colocava para congelar. Aí depois ele pegou e tirou foto dos cristais. Os cristais que ouviram palavras negativas da água, eles ficavam feios, eles ficavam deformados. Isso é física, mano, isso é ciência. Agora os que ouviram palavras de amor, eles ficavam lindos. Você tem que ver, mano, que cristal lindo é o cristal do amor. O cristal do respeito. Vai ver, coloca aí quando acabar a live. Cristais da água reagindo à palavra. Inclusive, se você colocar o pote em cima de uma imagem de uma caveira, aquela água grava aquela imagem da caveira. Quando congela, sai a imagem. Você sabia disso? E aí você não entendeu nada. Por que você está falando disso, tá? Você não está falando de negócio de negatividade, de negócio de saúde. É exatamente o que eu estou te falando. Se você vive ouvindo músicas falando coisas erradas, você está alterando sua água, sua vibração e seu sistema imunológico. Se você vive no meio falando bocas com perversidade, que é seu poder de criação, você está manipulando a água, o ambiente, a vibração, criando coisas ruins. Então, por isso que hoje você vê aí esse negócio como é que chama, gente? Até esqueci. Vem da dupla fenda, física quântica. O pessoal da física quântica delirando isso aí da frequência e tudo, porque começou a ser revelado. Eu fico na metafísica, é mais da hora, é um nome melhor, tá? Até te aconselho, você que entende o que eu acabei de falar. Fica na metafísica, porque tem uns doidinhos aí meio que delirando nesse caminho, aí vai te desmerecer. Então presta atenção o que a metafísica está te ensinando. A água é manipulada pelaquilo que sai da sua boca. O seu sistema imunológico sente os seus sentimentos. Até quando você vai ficar perdendo sua saúde com esse monte de palavra? A pessoa chegou, agora vamos voltar aqui para Salomão. A pessoa chegou no seu ouvido, só sabe reclamar. Até quando você vai ficar perto desse tolo? Ele está destruindo seu sistema imunológico. Ele está atrapalhando seu poder. Até quando você vai ficar perto do preguiçoso que vive falando, vamos ficar aqui deitado? Por isso que Salomão falou isso tudo, mas ele não tinha a física, Tades. Ele não chegou nesses experimentos. Como é que ele sabia? Chama sabedoria. A sabedoria já sabia, porque ela te criou. Em Provérbios 8 a gente já viu que a sabedoria é o próprio Jesus.
A sabedoria é o próprio Jesus. Jesus te criou, ele sabe o que acontece com essa água quando tem um murmurador do seu lado. Ele sabe o que acontece dessa água quando você vive ouvindo essas músicas perversas na sua cabeça. É isso, vão matar, vão isso, aquilo. Vai ver o desgraça que isso torna aqui na sua cabeça. E você fica aí no meio dessa gente. Não, mas nem eu que estou escutando, não, Thales. É o meu amigo. Então sai correndo de perto desse amigo seu. É difícil entender isso? Acho que não é não, gente. Pelo amor de Deus. Faz uma pergunta aí. Quem quer fazer alguma pergunta? Pode fazer a pergunta, que eu já vou configurar aqui. É para sair correndo. Tá na hora de fazer a corridinha de hoje. Alguém tem alguma pergunta? Alguma coisa que você não entendeu? Alguma coisa que você quer perguntar? Realmente, palavra tem poder quando dita em voz alta. Quando você diz em voz alta, você manipula a criação. Mas a sua palavra já tem poder antes de ser dita. É tão poderoso que Deus colocou em você, Lorena, que você nem precisa falar para criar. Como assim? A palavra vai falar que Deus realiza o desejo do seu coração. Ou seja, o desejo do coração você nem falou com a boca, mas Deus está vendo as falas aqui da sua mente. Então a fala ela nasce na mente, a mente é o mundo espiritual. Antes da palavra ser dita em voz alta no mundo físico, ela foi dita no mundo espiritual. Inclusive a próxima live da consciência vai ser sobre o mundo espiritual. Tem muita gente que não entendeu nada do mundo espiritual. Então, antes de se falar com a voz alta, ela tem que ser manipulada aqui. Por isso que eu falo assim, se a palavra não sair com sentimento, ela não tem poder, Lorena. Você pode gritar, mas não tem poder. Por quê? O poder vem de duas coisas. A palavra entrar aqui na sua mente, que chama mundo espiritual, você unir. A palavra ela é um pouco da águia, junto com o gnu, junto com o leão. Ou seja, aqui no mundo espiritual tem um negócio que chama mente. Ele fica fora do seu corpo. Na mente todas as vozes falam. A mente nem é você e essas vozes nem são você. É a forma que Deus criou. Você tem um campo eletromagnético de 7 metros assim, ó, de circunferência ao seu redor. Dentro desse campo eletromagnético fica a sua mente. Então o poder vem do pensamento quando vem do coração? Não, o poder vem quando você alinha a águia com o leão, com o gnu. Como é que faz isso, Thales? A mulher costuma fazer isso. Eu gosto de falar da minha esposa quando ela ainda era tola. Ela orava muito, mas ela não sabia me modificar. E aí, em vez dela me modificar, ela vinha contra mim. Eu vou falar do futebol, por exemplo. Eu ia jogar a bola, Lorena, e a minha esposa não gostava que eu jogava bola. Não sei porquê, tinha alguma treta. Até hoje eu não descobri, para falar a verdade. Hoje eu vou de boa, mas quando eu comecei com ela, ela odiava. E aí ela vinha na mente dela e ela juntava o corpo com o sentimento. O corpo é a fala. Então a fala sem o leão e sem a águia não cria nada. Ela juntava o corpo, que é o gnu, com o sentimento de raiva, de ódio, com a águia, que é coisas a memória que está na sua cabeça, o espírito, a ideologia. E ela juntava comigo. Você vai, não sei o que, você não vai. Aí ela juntava aqui e falava, você pode até ir, mas vai chover. Amiga, eu já sabia. Quando ela falava aquela frase, com aquele olhar para mim, eu podia chegar no campo com o sol que fosse, chovia. Tô falando, foi a primeira vez que eu entendi isso aqui, esse poder da fala, foi com ela, com a coisa errada. Por isso que você vai ver, Lorena, quando os caras querem fazer macumba, feitiço, eles bebem. Por quê? Para eles fluir melhor nessa parte sentimental. Os sentimentos ruins, quando você está bêbado, é mais fácil de fluir. Aí os espíritos têm mais poder para descer. Aí eles alinham ali, pegam um boneco voodoo e gravam aquela frase na pessoa. Aí ela está alinhando o corpo, a alma e o espírito e soltando uma bomba nuclear da voz dela. Por isso você vê muito em criança. A criança derrubou, riscou o carro. Vem o pai com aquele ódio, aquela raiva e fala, esse menino miserável, esse menino nunca vai dar em nada, seu burro, seu idiota. O que ele está fazendo? Juntou os três aqui e está soltando aquilo para fora. Só a voz modifica, Lorena? Modifica. Por quê? A voz é vibração e frequência. Mas o poder só vem quando você alinha corpo, alma e espírito. Só quando você alinha a águia, a ideologia, com o coração, que é o leão, sentimento, com o corpo que vai fazer o papel de expulsar isso para fora. Então você cria, na verdade, no seu campo espiritual, na sua mente, e você manifesta isso aqui. Como assim, tá? Tem na Bíblia? Tem.
Jesus fala assim, que Deus criou todas as coisas a poder da fala, mas ele vai revelar lá em Apocalipse que o Cordeiro foi morto antes da criação do mundo. Como é que o Cordeiro foi morto antes de Deus falar uma palavra? Porque primeiro aconteceu tudo na cabeça de Deus. A mente de Deus criou e formou tudo antes de falar na boca. E o Cordeiro foi morto no mundo espiritual antes do mundo físico acontecer. Isso é meio bem profundo, mas dá para vocês entender que o seu maior poder chama consciência. Quando você acessa a consciência, você vai descobrir os seus outros poderes. E aí você começa a manipular os seus poderes. Qual que é o problema dos poderes, Lorena? É que você, sabendo ou não sabendo, você está criando, você está fazendo, você está usando. E aí eu te aconselho, quanto antes, entra no YouTube. Aqui no TikTok tem um link. Nesse link tá lá o WhatsApp de Ascensão, que é para vocês receber essas mentorias. E tem todas as mentorias gravadas no YouTube. Tá lá no link assim, YouTube. Você vai entrar lá e vai acessar o YouTube nessas mentorias. Chama YouTube mesmo, eu acho que o nome tá lá, YouTube. E você vai ver Lives da Consciência. Nas Lives da Consciência eu estou justamente te ensinando como é que você tira essa mesa de cima, que essa mesa chama inconsciente, e pega a sua consciência e coloca por cima de tudo. Enquanto você não sabe o que eu estou falando aqui, você não entendeu, quer dizer que o GNU está dominando na sua vida. Quer dizer que a sua energia mais fundamental está governando sua vida. Você vai para casa no mesmo carro, você vive na mesma vida, até o pão que você come é igual, seu almoço é sempre igual, sua janta é sempre a mesma coisa, seus amigos são sempre iguais. Você está vivendo, achando que está vivendo, mas você não está vivendo, você não está desembrulhando o presente, você está só repetindo o passado. Que o passado, na verdade, nem existe, você vai aprender lá, na Bíblia, na metafísica, na ciência, o passado não existe. Ah, tá, não fala isso não, então eu já gastei 2 horas explicando isso lá, não vou repetir aqui não, tá bom? Então, ó, mais uma live aí tá entregue, mais um dia de sabedoria para vocês. Continua ouvindo os sábios, continua me seguindo, já segue o canal, escuta os outros vídeos, as lives estão salvas. Vambora viver o que Deus quer para sua vida. O que Deus quer para minha vida? Eu bem sei os pensamentos que eu tenho de vós, pensamentos de bem e não de mal. João 7,15, porque nisso, João 7,8. Porque nisto é glorificado Deus, que você, Lorena, que vocês que estão me ouvindo, deem muito fruto. Só tem uma pessoa que quer que você prospere e cresça mais do que você mesmo, chama Deus. Então, se você não está prosperando e crescendo, quer dizer que você não está seguindo a ideologia que ele deixou para você seguir, tá bem? Tamo junto, um abraço aí para vocês.